Eu sou a Marta Saldanha, professora de inglês e fundadora da escola Marta Saldanha Idiomas. Este é o Além da Sala, um podcast sobre conversas e histórias com pessoas que foram além do óbvio, na vida, na carreira e nas escolhas. Aqui falaremos de educação, liderança e das habilidades que fazem diferença no mundo, muito além da sala de aula. Bem, opa! Bem, muita gente associa o direito a algo distante, interpretação de leis, algo técnico, mas, na prática, ele está presente nas decisões do dia a dia, no trabalho e nas relações. Hoje, no Além da Sala, a conversa é sobre direito, mas também sobre disciplina, saúde e vida ao longo do tempo. Eu converso com o advogado Hélder Magalhães. Hélder, boa noite. Boa noite, Marta. Boa noite a todos que nos estão dando o prazer da audiência. Estou muito feliz de estar aqui com você, esperando contribuir com temas aí que eu gosto, que é o direito, que é falar das minhas corridas, de saúde e falar das coisas da vida. Ah, que bom. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Hélder, fala um pouquinho da sua trajetória. Bem, eu sou itabirano, né? Que De uma bom. família pequena, meus pais são daqui de Itabira, sou filho único e fui para Belo Horizonte na década de 80 para estudar. Me formei em Direito na Universidade Católica, hoje PUC, em 1988. Então, esse ano eu completo 38 anos de advocacia, sempre aqui em Itabira e sempre com aquele ideal do advogado, de ser indispensável à administração da justiça. Olha, que trajetória bonita. Então, desde que você se formou, você veio morar em Itabira e já atua em Itabira, Vem Hélder? desde janeiro de 1989, que eu abri meu escritório aqui, ali próximo ao BNH, ali na região do INSS. Depois eu fui para a minha sede própria, que é na Travessa da Saúde, e estou lá há 38 anos incompleto. Esse ano eu completo 38 anos, uma história grande, de muita luta, de tempos anteriores à informática, então penei bastante para chegar onde cheguei. Ô, Hélder, então, você tem 38 anos de carreira, vai fazer esse ano? Esse ano, em dezembro, eu faço 38 anos de advocacia, inicialmente na área trabalhista e previdenciária, e hoje o escritório, graças a Deus, cresceu, então a gente atua em outras áreas, na área imobiliária, na relação de consumo, praticamente, excetuando na área criminal, em todas as áreas do direito a gente tem atuado. E depois de tantos anos de trabalho, o que mais mudou a forma, assim, como que você enxerga o trabalho? O que mudou nessa forma de Bem, enxergar o eu trabalho? sou de uma época pré-informatização. Eu sou da década de final da década de 80 e início da década de 90, onde ainda as coisas não eram, o uso do computador não era uma praxe, estava começando. Então eu comecei a sofrer naquela década de 90 aquele impacto. E aí, o computador vai acabar com o advogado? Não vai? Como é que vai ser? E o tempo Havia esse havia questionamento? esse questionamento. Eu trabalhava as pessoas aí nem vão se lembrar a maioria, né? Mas de máquina Olivetti, máquina de escrever Olivetti Sim. usando papel carbono e corretivo na hora que você datilografava errado ali as suas petições. Então eu sou dessa época. Aí surgiu o computador. As pessoas entendiam que o computador seria uma barreira para o advogado na ocasião, queria terminar com o advogado, queria diminuir a profissão, enfim. E hoje E não foi nada a disso, gente não né? está vendo nada disso, que ninguém consegue hoje nem imaginar uma vida de um advogado sem o uso de um computador. E hoje a gente está aí com a questão da inteligência artificial, que Sim. veio para mudar, ressignificar todo o arcabouço jurídico, que as pessoas estão com esse medo. E aí, a inteligência artificial vai acabar com o advogado? Não vai existir advogado mais, porque tudo vai ser inteligência Que artificial, as pessoas podem facilmente consultar facilmente lá. consultar. E o que você acha disso? Qual que é o impacto da inteligência artificial no seu trabalho? Eu sempre fui a favor da inovação. Eu sempre pensei que tudo que for novo é para o bem, é para melhorar a vida da gente. Lá atrás, quando surgiu o computador, eu falei, opa, que bênção, eu não vou ter que ficar datilografando horas e horas uma petição inicial, sendo que o computador vai fazer isso com minutos para mim. E se errar, tem que voltar tudo, Encerrar, né? recomeçar, etc. Então, hoje eu vejo que os advogados, eles têm que... não tem como a gente relativizar a importância da inteligência artificial e entender que ela veio para ficar. Eu estava lendo recentemente, já foram gastos quase 2 bilhões de dólares
em inteligência artificial no mundo inteiro. Os maiores escritórios americanos usam inteligência artificial. Os tribunais brasileiros já estão usando a inteligência artificial. Então não tem como a gente negar e ficar com esse medo bobo de que veio para acabar. A gente tem que entender que a inteligência artificial é uma ferramenta para o advogado não perder tempo com tarefas repetitivas. Vou te citar um exemplo. Tem escritórios que têm que anexar no processo diversos documentos. Uma coisa simplérrima, mas que demanda tempo. Então vai ficar lá o advogado enviando um a um documentos, sendo que já tem uma inteligência artificial que elabora aquela petição e já manda para você. Então, ela é uma ferramenta que a gente vai utilizar mais para pesquisa de jurisprudência, pequenas dúvidas, você responde através de robô, de chatbot ali para clientes que têm dúvidas, a gente usa a inteligência artificial para as atividades repetitivas que demandam tempo você ganhar esse tempo que você perdia em atividades simples, repetitivas, com coisas estratégicas do seu escritório, captação de clientes, estudo de novas teses, etc. E isso não vai deixar de existir. Estudo do caso também, né? Estudo do caso. Eu vejo assim, quem só vai perder nisso com a inteligência artificial é o advogado que não usa. Porque ela veio para ficar, não veio para acabar com a vida do advogado, veio para ficar, e o advogado que usa, ele sim, ele vai substituir aquele advogado que não usa a inteligência artificial. Agora, a palavra final é sempre do advogado. Sim. Quem vai criar a tese estratégica? É o advogado. Ele é que vai estudar qual a melhor forma da estratégia que ele vai utilizar naquele caso concreto. Quem vai ser punido pelo erro ali da escolha da tese é o advogado. Também é o advogado. Porque ele tem OAB. A inteligência artificial não tem OAB. E o melhor advogado, eu vejo assim, o advogado do futuro não vai ser aquele que sabe de cor todas as leis, que é aquele aluno Caxias, CDF, que sabe Constituição, Código Civil, CLT, etc. Eu acho que o advogado do futuro vai ser aquele que sabe fazer as melhores perguntas para a inteligência artificial e ter as melhores respostas entender as respostas da inteligência. Conseguir interpretar, de uma forma mais humanizada e dentro de um contexto social e político. Então é isso. Me parece que a inteligência artificial, não só na sua profissão, você só está... no direito, né? Você só está confirmando isso. Em todas as profissões é muito importante essa parte humana. Né, que só o humano vai conseguir fazer, essa conexão do humano com a inteligência. É claro. E eu vejo muitas pessoas me perguntam, Helder, por que tem tanta demanda? E todo ano aumenta a demanda. Eu fico vendo aí... a demanda de processos? Demanda na minha área maior de atuação, por exemplo, na área trabalhista. As demandas de processo têm aumentado muito recentemente, no último ano aumentou. E aí tem um caso peculiar, que foi a mudança na legislação que deu ao empregado o direito de não pagar custas do processo e nem honorários quando ele é sucumbente, quando ele perde o processo. Isso foi um fator então realmente... o empregado não paga mais? Não paga. E com a reforma... Quem paga? Quem paga, ele não paga, ele é isento. O empregado não paga. E o empregador paga? Se ele é sucumbente, ele paga. Ele paga Sim. tanto as custas do processo quanto honorários para o advogado da parte contrária. Mas se o empregado perder... Quem vai pagar? Ninguém. Ninguém. Fica entendi. Como tá. Pela justiça. E aí isso elevou o número de processos. Eu acho que é uma questão aí a ser estudada, porque também se você for cobrar do empregado taxas para ele acessar a justiça, vai estar impedindo, tratando de forma desigual partes que são desiguais. O empregador tem um poder econômico, o empregado não tem. Como que ele vai acessar a justiça se ele não tem dinheiro? Mas é uma mudança que deveria sim ocorrer na legislação para corrigir esse ponto. Mas o que eu quis dizer não era bem isso, eu desvirtuei um pouco. Os problemas aumentam, o aumento de problemas de processo, eu vejo o que você disse, de humanizar a relação. Eu sempre falo que todas as relações têm que ser humanizadas. Pode ser piegas, mas eu sempre tenho um lema para mim, o seguinte: onde o amor impera, o negócio prospera. Que bom. Né? Então, assim, nas relações, no ato da admissão, se você tivesse um RH proativo, que estabelecesse as regras do jogo, através de um regimento com o empregado, um contrato de trabalho, explicando, olha,
Pode isso, eu não quero empregado tatuado, eu não quero empregado com cabelo grande. Estou dizendo assim, a intenção do empregador, o exemplo de uma forma geral. Eu não quero que o empregado use barba, eu não aceito atraso no trabalho, você não vai trabalhar no feriado de carnaval, porque não é feriado, aqui em Itabira não tem legislação, as pessoas acham que enfim, feriado, talvez tal feriado eu vou emendar, mas você vai trabalhar mais em tal dia. É ser transparente naquela relação, nos combinados. E o que eu vejo, a maioria das relações terminam assim, olha, mas ele não me disse que era assim. Meu empregado não me mostrou que tinha essa habilidade, esse talento. Meu empregador não alinhou isso comigo. Então, falta alinhamento, falta lá na base, lá no trato também, no respeito do encarregado com o empregado, do empregado com o encarregado. Empregado também, qualquer coisa, se exalta, vou procurar justiça, sendo que não tem uma empatia de entender o lado do empregador. Hoje, num país com a carga tributária desse tamanho, você tem que dar um desconto, às vezes, para o empregador também, porque ele sofre com o ônus do negócio dele. É caro você abrir uma empresa hoje no país, não é fácil, é muito dinheiro. E manter essa empresa, você é um empresário, você sabe muito bem os custos que você tem para manter a sua escola de inglês em atividade. Sim. Né? Helder, você falou uma coisa interessante, que agora você entrou na questão da relação do empregador com o empregado, e segundo o Conselho Nacional de Justiça, gente, olha isso, o Brasil tem mais de 70 milhões de processos em andamento, o que mostra que o direito realmente está na vida das pessoas. São 70 milhões de processos em andamento. Helder, por que o brasileiro recorre tanto à justiça? Eu acho que em virtude também de tantos recursos que são disponíveis às partes. Eu acho que tem processo que termina no TST, sempre eu falando aqui da área trabalhista, que é a minha área, que não caberia recurso para o TST, mas como o recurso está lá previsto na lei, as partes usam aquilo e fica aí sem número incontáveis processos de lá. A lei, Marta, a lei sempre decorre de um fato social. Todo fato social vira lei. Por que matar alguém é crime? Porque lá atrás, nos primórdios, a sociedade entendeu que matar alguém era um absurdo. Então, vamos criar uma lei. Matar alguém é crime, a pessoa vai ser condenada. Então, hoje, o que a sociedade clama? Ninguém aguenta mais demora em processo na justiça. Ninguém aguenta mais esse elevado número de processos na justiça que ficam caros para o Estado pagar. Então, o que a gente teria que fazer? Uma reforma ampla na legislação. Excluir determinados tipos de recurso para que os processos tramitassem num prazo mais que eles fossem mais curtos. Porque eu falo sempre o seguinte, o maior sentimento de um advogado, quando a pessoa me confia uma causa, é que ela sinta a justiça. Então, assim, não adianta nada, a justiça não pode ser um conceito abstrato. Ela tem que ser sentida, porque se ela não for sentida, ela tem que ser real na vida da pessoa. Injustiça. Eu vou te dar exemplo aí, tragédia, por exemplo, que ocorreu lá em Brumadinho. Morreram centenas e centenas de pessoas, não estou entrando em mérito de culpa, etc., mas foi uma tragédia. Se a justiça demora 3, 4, 5, 10 anos a indenizar as pessoas que têm o direito, houve justiça? Não houve. Ela não sentiu a justiça na pele. Então, a justiça tem que ser rápida, efetiva, para o jurisdicionado sentir que valeu a pena. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem nas relações de trabalho? Vou dizer o seguinte, até em dias atuais, continua sendo não registro do contrato de trabalho. Não registro? Não anotação da carteira de trabalho e não pagamento de horas extras. É incrível, mas até os dias atuais é isso. Não registrar a carteira de trabalho ainda continua sendo o ponto número 1. Eu achei que isso era tão raro de acontecer. Tão raro. E o Brasil aí, numa dimensão continental, a gente está falando da realidade aqui do Sudeste. Você imagina a realidade do norte do país, do Nordeste, como é que as coisas devem estar andando por lá de lá. Então, assim, ainda continua nisso. E aí vem discurso, vamos flexibilizar as relações trabalhistas, vamos dar poder para empregador e empregado decidirem as relações de uma forma que os dois ajustem de acordo com a conveniência. Muita calma nessa hora.
Uma coisa é a gente dar esse poder aqui no Sudeste, São Paulo, região do grande ABC Que é paulista, diferente, região né? da grande BH, ok, essas pessoas têm consciência dos seus direitos, mas vai aqui no interior de Minas, nas regiões mais pobres aqui do nosso estado, os trabalhadores ainda não têm consciência desse direito, não tem sindicatos lá que o representem para defendê-los. Então, essa flexibilização, eu acho que devia ser setorizada, com caso a caso analisada. É. E aproveitando que você falou sobre essa questão trabalhista, o que você acha desse projeto que tramita, falando sobre as 30 horas de trabalho? De diminuir as horas. O que você pensa sobre isso? Eu entendo o seguinte, o Brasil está copiando o modelo da Europa, né? Alguns países da Europa que já implantaram isso para redução da carga horária Redução. e o argumento contrário é que isso poderia gerar desemprego, porque os empregadores não teriam como contratar novas pessoas, se onerar demais, etc. Paradoxalmente, a gente vive hoje um problema de saúde mental, né, no país. E por que essa saúde mental, esses problemas, muito decorrente ao estresse laboral, a síndrome de burnout hoje aí é uma realidade, trabalhadores adoecendo por excesso de jornada de trabalho, excesso de cobrança de metas a cumprir, e ficam as famílias em segundo plano. Então, com o direito aí à folga do trabalhador em 2 dias da semana, eles vão ter tempo de se dedicar mais à família. E família mais bem cuidada é menos problema social, são filhos mais ajustados. Eu, particularmente, eu sou a favor, sim. Você é a favor? Eu acho que a gente tem que medir o núcleo duro dessa lei. Qual que é o valor, fonte de nossa Constituição, que está lá no artigo 1º da Constituição? A Constituição do Brasil vai se direcionar por respeito à dignidade da pessoa humana. Eu entendo que aí, já que a gente quer fazer respeitar a Constituição, essa redução de jornada, a gente está valorizando a dignidade da pessoa humana, porque ele vai ter mais tempo de dedicar à família, mais tempo ao lazer e vai ter uma saúde mental melhor. Acho que o argumento contrário é o mesmo argumento que lá atrás grupos econômicos tiveram quando foi criado o 13º salário. Sim. Disseram que o 13º salário vai quebrar as empresas, não temos como... Até a própria CLT, né? Quando ela foi criada. CLT, a Constituição de 88, quando elevou o prazo prescricional, porque até 88, quando você ia demandar um processo na justiça, você tinha direito a reclamar os últimos 2 anos trabalhados. Com a Constituição de 88, os 5. 5 anos. Você não tinha direito à multa de 40% do FGTS quando você era demitido. E com a Constituição de 88, criou-se essa multa de 40%. E lá atrás, tudo foi argumento de quem não era a favor, de que iria causar uma quebradeira no país, um colapso econômico, que, a meu sentir, jamais existiu. Eu acho que o país fica numa luta de classes aí desde décadas e décadas entre empregadores e empregados, cada um defendendo o seu lado. Sim. O empregador acha que paga muito, o empregado acha que recebe pouco. E eles não discutem o essencial, que é a questão tributária. Sim. O que é caro numa relação empregatícia é o imposto. Um empregado sai para o patrão 100% a mais dele, na hora que ele vai pagar o salário. E ninguém questiona esse imposto. E para onde vai esse imposto? Vai para coisas aí que a gente tem visto aí na política erradas. Então, se a gente... Deveria ir para a melhora do país em geral. Do país em geral. E a gente paga muito imposto. E aí as partes ficam discutindo, se tem direito a trabalhar 5 ou 6 dias, uma contra a outra. E, ao invés de olhar a parte tributária. Sim, e de se unirem. Falar, olha, peraí, vamos, já que você não está concordando aí com esse tipo de jornada, vamos fazer nós dois aqui um manifesto, vamos juntar as partes e cobrar do governo que reduz imposto aí. Sim. Porque é bom para todo mundo. Porque facilitaria a vida do empregador e também do empregado. Claro, uma coisa que eu fico pensando sempre é assim, o trabalhador tem 8% do fundo de garantia todo mês, que o empregador recolhe para ele na conta. Todo mês lá, se você ganha lá R$2.000, 8% de R$2.160 vai para uma conta que ele só vai sacar isso quando ele se aposentar, sair, ou quando for reformar a casa, problema de saúde, etc. Por quê? Que esses 8% tem que ir para essa conta do governo. O governo usa essa conta para o que ele quer, para projetos sociais, etc. Não seria mais lógico o empregador já repassar direto para o empregado? Ele vai dar o destino que ele quer?
Então, Não seria um direito, então, do dele. empregado? Então, são questões assim, discutir imposto, discutir essa gestão do FGTS, para melhorar para os dois lados, porque, volto a dizer, ser empregador é sofrido também. É sofrido. Isso é importante, porque há uma frase que muito falada entre os empregadores, que a justiça protege muito o empregado. O que você acha disso? Até porque pela desigualdade de poder, Então é pela forma verdade. de igualdade ali, né? O empregador tem um poder econômico, ele tem só a força do trabalho. Mas ao longo dos anos eu não vejo isso não. É. Não vejo. E, lamentavelmente, hoje o que eu vejo é um ativismo político no judiciário, trabalhista em geral. A gente sabe, por exemplo, que na hora que o processo vai para determinadas turmas julgadoras no tribunal, tem turma que é tendência de direita, tem turma que é tendência de esquerda, e o E processo isso vai influenciar. vai influenciar Ao no invés de ser julgamento. uma justiça Imparcial, neutro e neutra, imparcial. que seria o correto, né? Claro que seria o correto. Então, tem determinadas turmas, e isso é queixa não é minha, é de diversos colegas, é da classe, não é segredo isso, que acontece muito isso, de ter desse. Que pena, né, Helder? A gente fica. E não estou dizendo que é algo de má fé, doloso, etc. Não. É por convicção A forma da pessoa de interpretar. interpretar. A pessoa interpreta de acordo com a convicção política dela e não com a convicção do processo. Sim. Não estou fazendo ser leviano aqui de turma beneficia empregador, beneficia Sim. empregado. Não, é convicção política. Eu Sim. entendo que está interferindo, sim, nas Com decisões. certeza. É uma opinião minha, subjetiva. A aqui, mas interpretação da pessoa que está julgando, ela interpreta de uma forma e, de acordo com as crenças dela, justamente. ela tem aquela interpretação. Ô Helder, você acha que alguma coisa mudou nessa relação entre o empregado e o empregador nos últimos anos? Acho que com o advento aí da informatização, os empregados hoje têm mais consciência de direitos dele. Quando eu te disse aqui que o empregado, que a demanda maior ainda continua sendo a ausência de carteira, Sim. o empregado, quando me procura, ele fala, doutor, eu não tive carteira assinada, eu estava fazendo Ele hora já extra, sabe. eu não recebi um adicional de salubridade, eu trabalhava em contato com a gente, ele já sabe tudo, já tem conhecimento. Então, Até essa questão da insalubridade, eles sabem. sabem, questão de desvio de função, de acúmulo de função, eles já sabem. Já vem todos assim com a lista das reivindicações que eles querem fazer. Então, acho que o que mudou hoje é o A informação. empregado tem mais acesso à informação. E dentro desse ponto de E ter acho mais também que acesso. o empregador hoje profissionalizou mais também o trato dele com o empregado, Sim. através de imposição de metas, de limites, etc. Então, se organizou mais nessa parte de RH. Então, os dois lados evoluíram. E essa questão desse ponto que você falou da informação, mas as pessoas então têm muito acesso à mídia social, ao ChatGPT, vai fazendo pergunta. Mas pelo que eu vi aqui de outras entrevistas que eu fiz, também há muita desinformação. Seria assim, uma informação errada. E como que é isso no direito? Há muita desinformação também? Há muita desinformação, principalmente com marketings jurídicos assim, excessivos que vêm acontecendo na advocacia, que levam a induzir aquela pessoa na captação de cliente a demandas que não têm amparo jurídico ou legal algum. Há muito disso, Isso sim. tem E a acontecido, própria né? inteligência artificial, que a gente tem que ter cuidado nisso. Tem algumas as alucinações jurídicas ali da inteligência artificial. Recentemente, o tribunal puniu um advogado que ele juntou no recurso dele uma decisão, uma suposta decisão que jamais existiu, com argumentos jurídicos que jamais existiram. Uma famosa fake news jurídica. Então a gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu digo quando a inteligência artificial ela não vai acabar com o advogado, porque até nisso o advogado tem que ter cuidado na hora de pesquisar, receber a jurisprudência, checar se aquela fonte é licitada pela inteligência artificial, se ela é verdadeira ou não é. Então, Isso é tão importante, né? e também para o advogado também, que já vi teses absurdas aí de advogados, por exemplo, aqui em Itabira, um caso que ficou famoso, já tem mais de 10 anos, foi muito antes do advento da inteligência artificial, um advogado pediu o recebimento do juiz do adicional de periculosidade, que esse adicional é devido quando o trabalhador tem contato com explosivo, inflamável, energia elétrica de alta tensão, ou motoqueiro hoje, que circula pela cidade.
esse advogado pediu esse adicional, que é 30% do valor do salário, porque ele passava num determinado bairro aqui da cidade de Itabira e, pelo que ele viu, esse bairro tinha um alto índice de criminalidade. E ele queria esse adicional, porque ele estava exposto a perigo, né? Ele confundiu a periculosidade com o perigo. Um ambiente... Já teve casos em São Paulo, Belo Horizonte, salvo engano, que o advogado pediu adicional de insalubridade porque o computador que ele trabalhava tinha vírus. E a insalubridade é contato com agente biológico, com doença, etc., porque tinha um vírus. Então, isso virou chacota, não? Virou do anedotatário jurídico, aí virou motivo de chacota, e todo mundo sempre conta esse caso. Eu não sou eu o primeiro que estou contando aqui, não. Eu não conhecia esse caso. Mas porque é próprio do área, meio né? jurídico, né? Então, a gente tem que ter cuidado no marketing jurídico que você vai vender ali no Instagram, no TikTok. As pessoas querem vender, né? Elas querem vender e... divulgar, pode uma divulgação com cuidado, com critério, a OAB não impede, mas uma captação agressiva a OAB impede porque entende que a advocacia não é um comércio, não é um mercantilismo. O advogado é indispensável à administração da justiça, ele não pode fazer propaganda. Mas também acho que é uma coisa que veio para ficar, não adianta a OAB ficar cercando muito, não, que quanto mais espreme pelas mãos, sai pelos dedos ali. Helder, gente, o Helder tem um programa de rádio e ele, nesse programa, ele conversa sobre as dúvidas dos ouvintes, né, Helder? Qual que é a dúvida? Só futebol também? Também. Qual que é a dúvida mais comum, assim, no programa sobre direito? Eu falo que até esse programa meu eu respondo pouco mais perguntas, mas a gente fala sobre futebol, mas vez ou outra, quando me perguntam, um ouvinte aí de Itabira e região tem pergunta, eu fico vendo, Marta, ainda sobre cidadania. É mesmo? A gente conscientizar ainda os trabalhadores que me ligam lá sobre... Itabira não tem ainda uma defensoria pública. Uma cidade desse tamanho, né, que deveria ter um atendimento para carentes. E as pessoas que me ligam são pessoas muito carentes ainda, que... Como eu disse, doutor, eu não tenho carteira assinada, estou trabalhando hora extra, eu trabalho aqui na zona rural, eu limpo curral, eu cuido de animal, eu aplico injeção em animais e não recebo insalubridade. Tem direito? Não tem. Então, assim, é cidadania mesmo que eu vejo que as pessoas ainda carecem ainda de ter uma conscientização maior, mas o programa lá é uma diversão, uma mistura entre futebol e me fala uma coisa do futebol que você gosta de conversar, então. Que o Cruzeiro é o melhor time do mundo, né? Isso eu sei. Eu ouvi dizer. Tô de azul aqui, não sei por que não, tá, gente? Não sei por que eu vim de azul. Que notícia você me dá de futebol, Helder? Gente, eu adoro futebol, eu sou um jogador de futebol frustrado, eu falo que eu sempre tive o sonho de ser jogador. Mas o brasileiro tem esse sonho, né? É um sonho brasileiro. E eu adoro acompanhar, assistir os jogos com minha mãe, que é outra fanática por futebol. E aqui em Itabira a gente não podia deixar de ser Valério, né? Sempre está aí apoiando as coisas do Valério. Então a gente está de Cruzeiro e Valério. Justamente. Eu joguei no futebol de salão no Valério, fui vice-presidente do Valério, sou novamente, então tenho um carinho especial pelo Valério. Você é vice-presidente do Valério? Sou vice-presidente jurídico do Valério, estamos lá ajudando lá o presidente. E o Valério vai dar uma renovada? Se Deus quiser, vamos tentar esse ano o Valério voltar aí para a divisão de elite aqui do Campeonato Mineiro. Que coisa boa. Eu também sou torcedora do Valério. Valério é importante para Itabira, então... Sim, tem história, o Valério tem história. Vamos torcer aqui com o Valério. Então agora vamos conversar sobre vida e saúde. A gente vê o tempo todo na mídia, né, gente, que o quão importante a atividade física é na vida de qualquer pessoa. E o Helder é um atleta. Ele é um exemplo de pessoa que pratica atividade física. Helder, de onde vem essa disciplina para manter atividade física ao longo da vida? Não, deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque Helder é meu aluno pessoal, e de vez em quando ele fala assim, não, amanhã eu vou acordar 4 horas da manhã. Eu falei, quê? Para quê? Para correr. Gente, vocês acreditam nisso? Tem um negócio de corredores da madrugada nessa cidade, que o povo que corre 5 horas... Eu fico pensando assim, como que consegue? Eu admiro, tá? Mas não é para mim, não. Me conta aí, Helder. Nossa. De onde vem essa disciplina?
Nem eu sei. Tem hora que as pessoas me perguntam de onde que você busca energia para Porque é correr. admirável essa disciplina sua. Eu fiz 2 décadas de 30 que eu tenho a minha idade, né? Então, pensa bem, 60 anos aí que completados aqui em janeiro, continuo firme e forte, vou disputar uma maratona agora, dia Nossa. 17 de maio, a segunda maratona. Eu sempre, Marta, gostei de esporte. Como eu te disse que eu sou um jogador de futebol frustrado, eu sempre joguei futebol. E chegou a determinada idade, eu não conseguia achar mais grupos compatíveis com o meu condicionamento físico da ocasião. E ou uns estavam muito jovens, outros já estavam mais velhos, eu fiquei naquele limbo ali, falei assim, agora eu vou começar a correr. E Porque correr pode ser individual. solitário, individual. E aí comecei sozinho, eu e um primo meu, o Vitor, começamos nós dois a correr. Depois nós achamos esse grupo, os Corredores da Madrugada, pessoa, a maioria dele pode ser até meus filhos, e que me acolheram com uma energia total, uma empatia. E desde então já tem 5 anos, 4 para 5 anos que eu estou com eles. A gente se encontra às 5h30 da manhã na João Nossa. Pinheiro, terças, quintas. Amanhã, inclusive, é acordar 4 horas da manhã Pensa, para gente, correr. acordar 4 horas da manhã. E é uma forma também, Marta, a corrida, de me aliviar a mente. É uma fuga de problemas pessoais que todo mundo tem, Sim. angústias que todo mundo tem, estresse de trabalho. Então, ali, na hora que eu termino meus treinos longos, eu chego em casa novo, renovado. Quando eu não vou, eu fico cansado. Então, a corrida é uma terapia para mim, uma liberação de hormônio sensacional. Super recomendo para quem quer desestressar. Que bom que essa é uma grande motivação para E as eu pessoas. motivei, além disso, foi uma forma. Eu tenho 2 filhos na idade entrando, já são adultos, mas que eu queria ensinar para ele a importância da disciplina na vida. Com palavras, às vezes eu acho que eu não estava conseguindo, então vou fazer com exemplo, com atitude. Acordando cedo, às vezes eles lá em Belo Horizonte, eu postando minhas fotos que eu corri 5h30, eles 7h30 por aí, tô acordando agora, você já foi, que é isso, é doido. Você está voltando, Tô eles estão acordando. voltando, eu já de banho tomado, indo para o trabalho, eles acordando ainda, então foi uma forma de educá-los com testemunho. Hoje a minha filha também é corredora, meia maratonista, ano que vem já vai para a Nossa, maratona, genro foi, meu filho também chegou aí, Nora, então eu arrastei como exemplo, pelo exemplo. pelo exemplo. Que bacana. Meus companheiros do Corredor da Madrugada, às vezes está chovendo, está frio, está muito calor, aí eles ficam com preguiça, e eu criei um lema: correr na chuva, correr no frio, correr no sol, é a mesma coisa. Não difere nada, você vai estar correndo do mesmo jeito. E aí eles vão porque eles lembram que eu vou estar lá. Se eles não forem, eu vou puxar a orelha deles depois. Parabéns para esse grupo Corredores da Madrugada, Te parabéns ensina, para Marta, Helder. a ter resiliência, consistência, porque a corrida é sofrida. Amanhã eu vou correr 3 horas. Eu tenho que aprender a sofrer nas 3 horas ali. Tem hora que vai dar vontade de parar, de não terminar o treino. Mas na hora que você termina o treino, Marta, é uma alegria, é uma satisfação, um bem-estar ao longo do dia que não tem preço. Eu posso falar de mim que eu corro andando 5 quilômetros, eu já acho maravilhoso. Ô, Helder, correr e treinar te ajuda na clareza mental para o trabalho? Total, total. Porque ali na corrida eu vou fazendo o planejamento até do meu dia. É Eu mesmo? começo a trabalhar, tá tudo claro para mim. Claríssimo. Me ajuda demais. Eu acho assim, qualquer esporte, não basta ser corrida, não. Vai nadar, vai caminhar, vai jogar um tênis, um beach tênis, qualquer coisa, mas saia do lugar comum, saia do ponto A e vai para o ponto B, movimenta o corpo. Movimente-se, né? Movimente-se, eu acho que é isso que você vai ter um bem-estar de vida. Eu não tenho, graças a Deus, fiz 60 anos e não tenho vergonha de dizer a minha idade, e não tenho nenhum problema de saúde, não tomo nenhum remédio, meus exames são todos ótimos, então é fruto de atividade É um física. exemplo. É um exemplo para as pessoas, Helder. É admirável. Eu Obrigado. sempre falo com ele na sala, gente. Eu, assim, não, eu te admiro demais. Helder, você falou que tem tempo já que você pratica exercício físico. O que muda na relação com o corpo com o passar dos anos? Eu sinto a funcionalidade do corpo, eu não tenho limitação nenhuma das minhas funções, joelho, agachar, levantar, sentar, dormir, tudo para mim o exercício melhora toda a alimentação, você tem a disposição, vamos dizer. Eu acho que o que melhora é a sua disposição para tudo, a energia para o trabalho.
Você vai trabalhar mais bem disposto, você não cansa, você pode ficar em pé, lá em audiência. Em audiência, que você trabalha muito, né? Você pode ficar em pé, e você não tem... Você pode contar com o seu corpo, porque ele está ali Posso para você contar que ele contar é meu brother. entendi. Hoje o Helder já tem um escritório conhecido aqui na cidade. A sua profissão, você está muito bem estabelecido na cidade, é Graças a reconhecido pelo seu trabalho. E depois dessa estabilidade no trabalho, Helder, o que é mais importante na sua vida? A minha família. Número 1 de tudo é minha família. Então, é ver a alegria dos meus filhos, vê-los se realizando, sendo feliz. Meu filho casou agora, super feliz com a esposa. Minha filha se encaminhando na profissão dela, também no relacionamento dela com o namorado. Eu acho que a minha alegria é ver meus filhos, que eu sou por eles. Que bom. Eles são advogados também? Todos os dois são advogados. E a minha luta sempre foi por eles eternamente. Então, o seu exemplo arrastou para muita coisa, né? Tanto pelo amor à profissão, pela a atividade física. Pois é, os defeitos também, né? Isso a gente não vai falar, não. Os defeitos também arrastaram também os defeitos. Helder, se você pudesse reorganizar a sua vida hoje, você mudaria algo? Nossa... É difícil falar, né? É uma análise de trajetória, né? Mas eu sou muito feliz. Com tudo que aconteceu. Eu sempre chego lá nas suas aulas, qualquer pergunta você me faz, how are you, Helder? O que eu respondo, I'm fine, I'm always fine. É verdade, a Helder está sempre com a carinha boa, então, está assim, sempre eu sou uma pessoa tão feliz e eu acho que talvez eu aprender a ser mais grato ainda. Eu acho que eu mudaria a minha forma, às vezes eu sou reservado na gratidão. Acho que eu devia ajoelhar mais no monte e agradecer a Deus. Deus, você me deu muito mais do que eu mereço. Eu acho que é aprender a agradecer. Eu acho que eu melhoraria minha fé, aumentaria a minha fé. Eu tenho fé, sou católico, mas eu acho que talvez eu tô fraquejando na fé, eu teria que aumentar a minha fé. Mas o reconhecimento de querer ser mais grato já é bem bacana. Todos que eu mudaria, talvez alguma falha que eu tive na educação dos meus filhos, que são filhos maravilhosos, mas a gente sempre quer o melhor e o melhor. Sim. Então, talvez seja isso. Com a minha esposa, talvez alguma falha, um pouco de um carinho a mais para ela, ser mais atencioso a ela. Então, tudo envolve a minha família. Sim. Erros com a minha família, que eu, modéstia à parte, involuntariamente eu tive, né? Por nós sermos seres humanos, né? Seres humanos, é claro. Helder, e qual que é o exemplo ou o legado que você quer deixar para sua família? Legado de coragem, eu sempre fui corajoso, de humildade, que eu sempre fui humilde. No meu escritório, quando eu viajei para o exterior, na Grécia, eu passei numa loja e vi uma estatuazinha do Sócrates, fica do meu lado da minha mesa, só sei que nada sei, então... E lembro sempre da frase do meu pai, quando eu me formei, eu morava aqui em Itabira, na rua Senhora do Carmo, no Pará, um bairro humilde, e meu pai me disse assim, o Helder, você está se formando, mas não se esqueça da rua Senhora do Carmo, viu? De onde você veio. Olha que coisa boa. E eu nunca me esqueci, né, da rua Senhora do Carmo, um lugar que minha raiz está ali, meu umbigo está lá, enterrado lá. Então, eu espero que meus filhos não percam a humildade, não percam a coragem. Eu acho que a gente vive e que a gente seja firme, né? Che Guevara já dizia, né? Endurecer sem perder a ternura, né? Sem perder a ternura. Então, que eles endureçam nas coisas que têm que ser endurecidas. Porque a vida muitas vezes pede que a gente seja duro, né? Você tem que ser dura na sua profissão, eu tenho que ser duro nas minhas audiências. As pessoas às vezes não me conhecem e o ruim do direito é isso, você está de um lado e a outra parte do outro. Sim. E a pessoa que não te conhece termina uma audiência, fica às vezes seu inimigo, pelo menos momentaneamente ali, achando que eu fui o causador do problema. Você estava sendo intencional no seu trabalho. E eu ter sido duro naquela audiência, mas é meu papel. Quando eu estou trabalhando, eu sou rígido, eu sou duro nos meus objetivos. Você me passa um dever, um homework para eu fazer, eu tenho que fazer o homework ali, é o meu papel. Né? E eu sei de me cobrar, Helder, tá ruim, você ficou uma draga, você não estudou, o que é isso? Você tá fraco, é papel, você tem que ser dura, e as pessoas às vezes não entendem no direito. Então isso mas eu falo com meus filhos, coragem,
ser duro, mas ser terno. É isso. Que bacana, Helder. Então, a gente está terminando. Eu tenho mais 2 perguntas para o Helder. Primeiro, sobre a justiça. Helder, a justiça brasileira resolve os problemas ou, na maioria das vezes, chega tarde demais? Chega tarde demais, com absoluta certeza. Absoluta certeza. Chega tarde demais e às vezes nem chega. Eu, 38 anos de formado, eu achei que eu ia ser indispensável à administração da justiça quanto utopia. Não fui. Eu vou terminar com aquela frustração de que eu não consegui ser indispensável a nada, porque demora, a justiça é morosa, infelizmente. E não há nada a fazer, tem que esperar, né? O trâmite. Eu acho que é um muro de arrimo tão grande que você fica batendo cabeça. Tomara que os jovens aí, quando eu falo de coragem, que eles tenham mais coragem do que eu tive. Talvez é isso uma coisa que eu deveria ter mudado. Eu acho que eu colocado meu nome a mais aí junto da classe, da OAB de Itabira, da OAB estadual, para tentar levar bandeiras para a classe, e eu não fiz isso, então é um ponto de fraqueza meu também, talvez comodismo, estava legal ali na minha zona de conforto, eu não fui. Então, mas eu saio com essa sensação que não. A OAB é uma classe unida, Helder? É, unida, aqui, pelo menos aqui em Itabira eu vejo, eu não sou da diretoria, mas eu vejo a Patrícia, que é a nossa presidente, é uma mulher dinâmica, empoderada e faz um bom trabalho, a diretoria também, eu admiro a gestão atual, sim, vejo que eles são bem unidos e estão tentando fazer um trabalho legal, são jovens, então espero que eles continuem assim, nesse caminho aí, de boa fé, de boas intenções, de boas práticas. Como que a OAB, por exemplo, a de Itabira, pode influenciar na cidade? É uma organização, né? Assim como tem a organização de dentistas, de médicos, de engenheiros, eu acho que eles têm o papel importante aqui dentro da cidade, são formadores de opinião. Hoje nós devemos ter aqui em Itabira, se eu não estiver enganado, uns 300 advogados, aproximadamente isso. Então são muitas pessoas, todos formadores de opinião. Então eu acho que eles têm que ter voz ativa. E tem, eu vejo que sim. Você acha que ele tem? Eu acho que tem, que escutam sim, os vereadores escutam os clamores, não só de OAB, de outras organizações aqui na cidade. E a Patrícia tem feito isso muito bem. E a OAB se envolve em questões da cidade? Envolve, eu vejo que ela participa, épocas de eleição, a OAB está lá mediando debates dos candidatos, projetos aí sociais que ocorrem na cidade, a OAB sempre tem participado também, inclusive de resgate de cidadania de pessoas, de orientações jurídicas, levando palestras em escolas, Com informação. Com informação, com esclarecimento de direitos. Sim, a OAB daqui de Itabira é atuante, eu não tenho queixas, não. E você acha que ela poderia fazer mais? Eu acho que dentro do alcance ela está indo bem. Acho que dentro do alcance está indo bem. Eu acho que o que pode mais para mudar a justiça é a gente saber escolher deputados que vão fazer as leis, né, senadores, etc., para a gente mudar a justiça através de melhores leis. E, Helder, há um serviço gratuito na OAB para atender carentes? Não, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Eu posso estar enganado, mas não tem esse serviço aqui em Itabira de defensoria pública. É um serviço de defensoria pública, né? Defensoria pública. Mas como tem uma OAB aqui atuante, talvez seria legal, né? Mas isso seria mais papel do Estado ou até do município. Existe a defensoria estadual. Né? Essa é através de concursos, defensores públicos são nomeados através de concurso público. Mas aqui em Itabira não tem a defensoria municipal. Já existiu tempos atrás essa defensoria estadual, não lembro na época de qual prefeito que foi, mas já foi cortada há muitos e muitos anos. Eu acho que é um ponto que o próximo gestor aí da cidade, o chefe do executivo, deveria pensar de trazer também aqui para Itabira. É uma ideia aí, né? É uma ideia. Sim. Helder, a nossa última pergunta, você disse que tem muitos advogados aqui em Itabira e a gente também tem uma escola de direito, né? A FUNSESI, que tem um curso até muito bem avaliado. Bem avaliado. E se você pudesse dar um conselho para quem está construindo a vida profissional, qual seria? O primeiro é coragem. Acima de tudo, ter coragem. Aceitar, saber que é um desafio árduo, que a advocacia é um desafio árduo, mas ter coragem. Estudar sempre, mesmo com a inteligência artificial.
Acho que o advogado tem que ter uma boa escrita, então não desprezar a língua pátria, né, o português. Escolher uma área de atuação determinada, não querer ficar atuando em todas as áreas, porque ninguém é bom em todas as áreas, Se você não consegue. especializar em alguma... Especialize naquela área ali. Ser ético, ser honesto. Nossa, como é importante ser ético, né? Aquela frase que as mães, nossas mães diziam, né? Não esquecer do rugir que o Papai do Céu passou na nossa cara, né? A vergonha na cara, né? Então a gente tem que ser honesto, é por aí. Que bacana, Helder. E vai dar certo. Acho que tem mercado para todo mundo, as pessoas acham. O mercado do direito tá bom? Comporta. O direito, cada dia tem um tipo de demanda nova. Às vezes, para mim, a pessoa me procura, eu falo que não tem direito, para o outro tem. Ele achou ali, ele estudou um outro, analisou de uma outra forma. E aí, aquela demanda que eu recusei fazer, às vezes eu vou contestar. Né? Então, tem demanda para todo mundo, principalmente nessa área de tecnologia. Que é nova e está precisando de mais profissionais, né? Qual profissional que vai existir nessa área de tecnologia? Tem profissionais que hoje, advogados, que ao invés de advogado, estão trabalhando para empresas de tecnologia. Eu uso lá no meu escritório uma empresa de tecnologia, chama Free Law Work, eu recomendo pra caramba. As pessoas têm profissionais que trabalham para Free Law Work que ganham uma quantia expressiva ao final do mês. Então, eu acho que tem vários segmentos campos, que o direito pode procurar, direito de saúde, hoje que é uma moda aí de investigar eventuais erros médicos, então tem uma área que tem crescido, sim. Direito tributário, toda hora precisa, previdenciário, toda hora muda a lei previdenciária. Sim. Então, o mercado é vasto, é coragem para ir lá e enfrentar. E estudar, né? E estudar. Disciplina, hein, Helder? Eu acho que essa é uma palavra... Disciplina. Essa é a sua palavra, É Helder. a minha cara de ser disciplinado, né? Helder, muito obrigado pela sua participação, adorei a conversa, acho que ainda tem muita coisa para a gente conversar, mas... A gente volta depois. Voltaremos, eu adoro isso, eu adoro bater papo, adoro gente, adoro falar de gente, da vida. Muito obrigada, eu fiquei muito Helder. feliz de estar aqui com você. Obrigada. Sucesso, mais ainda que você merece. Muito obrigada. Lembra sempre, né? Onde tem amor, o sucesso prospera. Amém. Eu sou a Marta Saldanha e esse foi mais um episódio do Além da Sala. Se essa conversa te fez refletir, compartilhar ou enxergar novas possibilidades, então ela cumpriu o papel dela. That's it. See you. Bye bye.